Olá a todos, eu sou o professor Roberval e essa aula é direcionada ao pessoal da turma do 9º ano da Escola Nossa Senhora dos Milagres. Pessoal, hoje eu trouxe uma aula falando sobre reações químicas. E a gente sabe que no nosso contexto cotidiano de vida, a gente tem muitas reações químicas que acontecem e a gente nem sequer se dá conta. Dois exemplos que eu trouxe para a gente iniciar aqui são a chama de uma vela, que é uma reação química que a gente denomina de combustão. Todas as queimas a gente chama de combustão. E a reação química que acontece em um comprimido efervescente. Esses são dois tipos de reações químicas que são interessantes para a gente começar a entender o conceito. Outro tipo de reação que a gente pode citar é a formação da ferrugem, por exemplo, na palha de aço, no bombril. Relembrando, primeira coisa que a gente tem que relembrar para falar sobre reações químicas são os átomos. Os átomos eles formam toda a matéria em diferentes arranjos por meio de ligações químicas, que a gente estudou, ligações covalentes, ligações iônicas, que são ligações que permitem formar as substâncias. Na reação química ocorre o seguinte: a gente desfaz as ligações químicas e forma um novo arranjo para essas substâncias. Os átomos eles não são perdidos, mas eles são rearranjados. Por exemplo, uma molécula de água, H2O, a gente desmancha ela em oxigênio e hidrogênio. A gente está fazendo uma quebra da água, uma lise da água. É uma reação química também. O que são reações químicas? Bom, pessoal, um conceito bom para vocês guardar de reação química é esse aqui, ó. Reação química é um fenômeno no qual as ligações químicas, as ligações iônicas, covalentes, que eu falei na última aula, entre os átomos iniciais, elas se rompem e um novo arranjo de átomos é formado. Por exemplo, palha de aço, que é o bombril, e oxigênio. Ocorre uma reação química que vai formar a ferrugem. Aí a gente vai ter os átomos iniciais presentes no oxigênio e na palha de aço, que vão ser os reagentes. Esses vão romper as ligações e vão formar um novo arranjo. Nesse novo arranjo a gente vai ter a formação de um produto que vai ser a ferrugem. Reagentes são substâncias modificadas durante a reação química para formar as substâncias. Estão no início da reação, ou seja, são aqueles que vão reagir entre si para formar uma nova substância. No caso da formação da ferrugem, são a palha de aço e o oxigênio, que vão reagir entre si para formar o produto ferrugem. Produtos são substâncias resultantes da reação química. Geralmente eles aparecem no fim da reação. Aqui, pessoal, a gente tem alguns outros exemplos que eu já dei, mas reforçando, de reação química. Combustão é um exemplo de reação química. E a ferrugem. Equações químicas. Bom, pessoal, quando a gente fala em equação, não se assuste ainda, porque não tem tanto a ver com matemática. Equação química é uma representação da reação química para que a gente possa, por exemplo, escrever no caderno. Então, elas são representações gráficas das reações químicas e representam uma forma que ela é universal, utilizada por todos os estudiosos que vão falar de reações químicas em diversos estudos, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplozinho. Ó, preste atenção aqui, ó. A gente tem os reagentes e os produtos. Essa seta indica a reação. Aqui a gente tem duas moléculas do gás hidrogênio. Lembra que o gás hidrogênio é um hidrogênio ligado com outro hidrogênio. E a gente tem aqui somando uma molécula do gás oxigênio, que é dois oxigênios juntas, ligadas. Quando a gente soma isso, esses dois vão reagir, vão formar moléculas de água, que são os produtos, ó. 2H2O. Duas moléculas, quando tem esse 2 aqui na frente, quer dizer duas moléculas de H2O. Quando você observa essa reação química, você observa que os átomos eles não mudaram, eles apenas se rearranjaram. Ó, a gente antes, nos reagentes, não tinha dois átomos de oxigênio. Está aqui, ó, 2 átomos de oxigênio, cada um em uma molécula de água dessa. E a gente não tinha aqui
4 átomos de hidrogênio, que são 2 moléculas, cada uma com 2 hidrogênios ligados, está aqui, ó, em cada moléculazinha dessa criada de água. E a equação química é só isso aqui, ó, esse desenho ou essa representação gráfica para mostrar essa reação ocorrendo, que a gente vai estudar melhor mais adiante. Aqui a gente tem mostrando em forma de imagem, que fica melhor para a gente entender. Reagente sempre no começo da equação química, e a gente tem 2 moléculas de H2, ó, os dois hidrogênios aqui formando gás hidrogênio. E aqui 2 moléculas de oxigênio formando gás oxigênio. Vão reagir formando 2 moléculas de H2O, que é água. Então, os reagentes aqui vão ser as 2 moléculas de gás hidrogênio e a molécula de gás oxigênio. E vão ser produtos aqui as 2 moléculas de água. Ok? Então, o que é uma reação química? É um rearranjo de átomos que vai dispersar ligações químicas iniciais e vai formar de outra maneira, como ocorreu aqui. Algumas observações. Olha, ocorrem rearranjos na estrutura das moléculas, é o que eu mostrei. A gente saiu de gás, oxigênio e gás hidrogênio e foi para uma molécula de água. Ocorreu um rearranjo, uma mudança nas ligações químicas. O número de átomos permanece o mesmo, segundo Lavoisier, que a gente vai estudar nas leis da química, nas leis ponderais. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então esses átomos eles não são criados e eles também não são perdidos, eles apenas se rearranjam. Ocorre uma transferência de energia. Sempre quando ocorre uma reação química, existe uma transferência de energia, existe uma mudança de energia, certo? Às vezes, essa energia, inclusive, ela é gasta, por exemplo, na combustão, formando calor e luz. E às vezes, essas reações químicas, elas provocam, por exemplo, apenas calor, ou elas esfriam aquela reação. Isso tudo é decorrente dessa transferência, dessa mudança de energia. Aqui estão os exemplos, ó. Formação de luz, aumento de temperatura, som e até eletricidade são exemplos de como é que essa energia ela é transferida durante as reações químicas. Tipos de reações químicas segundo energia. A gente tem 2 tipos. O primeiro é a energia endotérmica, que ocorre quando o processo de quebra e formação das ligações necessita de mais energia do que libera. Ou seja, ele absorve energia, certo? Esse processo. Um exemplo é a dissolução do cloreto de sódio em água. E a exotérmica é quando o processo de quebra e reagrupamento dessas moléculas libera mais energia do que absorve. Um exemplo é a combustão. Ó. O reagrupamento dessas moléculas que estão sendo passando pela reação de combustão aqui, ela libera energia que a gente vê na forma de chama e sempre na forma de calor. Outros tipos de reações químicas. Bom, a gente tem as sínteses, que nas sínteses ocorre o seguinte, é quando mais de uma substância reage e gera uma única substância como produto. No caso da água, por exemplo, naquele exemplo que eu mostrei, a gente tem uma reação química que a gente tem 2 substâncias distintas, que é o gás oxigênio e o gás hidrogênio. Eles vão reagir e quando eles reagem, o que é que acontece? A gente tem a formação das moléculas de água. Logo, aquele é um processo de síntese. Outro processo de síntese é a queima do enxofre na presença do oxigênio, que vai formar o dióxido de enxofre, que está aqui o átomo de enxofre e 2 moléculas de oxigênio. Reação de decomposição. Outras substâncias que são mais compostas, elas podem sofrer um processo de decomposição, ou seja, ter seus átomos separados em outras substâncias. Geralmente, essas reações de decomposição elas são aceleradas na presença de luz e de calor. Um exemplo, peróxido de hidrogênio. Se você nunca ouviu falar de peróxido de hidrogênio, saiba que a água oxigenada é o peróxido de hidrogênio. E o que é que acontece? Quando você tem esse peróxido de hidrogênio, por exemplo, exposto ao sol, ele vai começar a liberar água e oxigênio. Ele vai desfazer sua composição mais complexa em 2 substâncias mais simples. Isso é uma reação de decomposição.
Aqui a gente tem mais exemplos de reação de decomposição. A gente tem aqui água oxigenada. Ela passa pela reação de decomposição e libera duas moléculas de hidrogênio e duas moléculas de oxigênio. Aqui a gente tem o cloreto de prata. Ele passa pela reação de decomposição, geralmente pela luz. E o que é que ele libera? Aqui, uma molécula de cloro e duas moléculas da prata. E o carbonato de cálcio libera duas moléculas que estão aqui. O que é que você tem que observar nisso? Essas substâncias que entram como reagente no processo de decomposição, elas são substâncias que possuem uma maior complexidade, ou seja, tem mais ligações. E aqui são substâncias mais simples no produto. Porque vai ocorrer uma quebra e essa única substância ela vai dar origem a duas ou até mais. Esses processos eles ocorrem de formas distintas. Podem ser por passagem de corrente elétrica, que a gente chama de eletrolise. Pode ser pela luz, por exemplo, que a gente chama de fotólise, e pode ser por fogo ou por aquecimento, que a gente chama de pirólise. Precipitado. Bom, isso aqui é um termo que vocês têm que entender. O precipitado ele ocorre quando, ao misturar duas substâncias líquidas, gera-se um produto sólido e ele aparece ali junto desses líquidos. Outro processo que vocês têm que entender é o processo de oxidação. Quando a gente fala oxidação nas reações químicas, é a perda de elétrons por parte de um átomo de uma espécie química. Ou seja, uma substância vai perder elétrons para outra, certo? Esse é o processo de oxidação. Outro processo que a gente tem que conhecer é o processo de redução, que é o ganho de elétrons por parte de um átomo de uma espécie química. Ou seja, a gente tem oxidação e tem redução. Uma é o processo de perda de elétrons e redução é o processo de ganho de elétrons por uma substância. E a gente tem um processo que junta os dois, que é a oxirredução, que é uma reação química em que a ocorrência de oxidação e redução de átomos de substâncias, ou seja, espécies químicas presentes no processo. Um exemplo é a ferrugem. A ferrugem é um processo de oxirredução, certo? Vai ser perdido elétrons do ferro, que você lembra que o ferro ele é constituído por com uma grande liberdade desses elétrons, ele perde elétrons e esses elétrons eles vão se unir ao oxigênio, a outras substâncias e vão formar a ferrugem. Combustão. Quando a gente fala em combustão, é toda reação de oxidação que produz energia na forma de luz e calor. A chama do fogão é a queima ou a combustão do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que está dentro do bujão. A queima de uma lenha, por exemplo, a queima de lenha é uma reação de combustão. E essa combustão ela depende da presença do oxigênio. E os combustíveis são materiais capazes de entrar em combustão na presença do oxigênio. Por exemplo, a gasolina da moto, ela passa por um processo de combustão dentro do motor, que provoca aquele aquecimento no motor, e ela é realizada por meio daquela vela, que ela limita uma faísca, e essa faísca queima a gasolina e movimenta o motor da moto. Isso é uma das aplicações da combustão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aqui, pessoal, eu peguei essa imagem na internet para mostrar a vocês um pouco mais sobre o processo de combustão. Vocês já entendem o que é o combustível e que tem que ter uma fonte de ignição para esse fogo começar. Já o comburente, pessoal, é o oxigênio. E vai ocorrer uma reação entre o combustível, o processo de ignição e o oxigênio que vai formar esse processo de combustão, certo? Aqui a gente tem um experimentozinho que, se vocês quiserem, vocês podem fazer em casa, onde a gente observa a velinha. Essa vela ela é colocada dentro de um copo, por exemplo, e o que acontece? O oxigênio que está aqui ele vai passando por um processo de queima. Quando ele acaba, a vela apaga, porque não tem mais o comburente para realizar a combustão. Velocidade das reações químicas.
Bom, pessoal, para a gente entender a velocidade das reações químicas, a gente tem que entender que os átomos eles se movimentam. Mesmo nas substâncias sólidas, existe um pequeno movimento dos átomos, que para a gente é imperceptível, mas existe. E esse movimento ele vai permitir colisões entre as moléculas, e essas colisões entre as moléculas é quem vai permitir as reações químicas. Porque essas reações químicas, por exemplo, como eu mostrei no exemplo da água, que a gente tinha o gás hidrogênio e o gás oxigênio, quando eles se chocam é que vai ocorrer a reação química. A gente não vai ter reações químicas, por exemplo, com uma molécula de oxigênio longe e uma de hidrogênio longe. Elas têm que estar perto e se chocando. Nesses choques é que vai ocorrer essas reações. Então, quanto mais colisões entre essas moléculas, quanto mais elas se encontrarem, a gente vai ter mais reações químicas. Isso vai aumentar a velocidade dessa reação química. E isso depende de vários fatores. Dentre eles, tem esses 4 aqui. Ó. A temperatura. Se vocês observarem, quando você vai ferver, por exemplo, o leite, você está colocando temperatura na vasilha. Quando ela começa a esquentar, as moléculas que estão ali naquele líquido, elas começam a se mover mais rapidamente. E isso é um dos fatores que faz com que a temperatura acelere reações químicas, certo? É porque ele aumenta o movimento das moléculas, o movimento dos átomos, e esse movimento ele vai causar um aumento das colisões, dos encontros entre as moléculas, e assim acelera as reações químicas. Outro exemplo é o aumento da superfície de contato. Por exemplo, aqueles comprimidos efervescentes. Quando você coloca um comprimido daquele inteiro na água, ele vai demorar, sei lá, vamos botar 1 minuto para que ele consiga se desmanchar. Se você quebra e faz só o pozinho daquele comprimido efervescente e coloca ele na água, a reação vai ocorrer mais rápida. Por quê? Porque você aumentou a área de contato. No lugar da água entrar em contato só com a parte externa dele, ela agora entra em contato com toda ele. Isso aumenta os encontros das moléculas e acelera a reação química. Concentração dos reagentes. Vamos dizer assim, quando essas concentrações forem altas, a gente vai ter mais condições de realizar reações químicas e vai ter mais encontro entre as moléculas. Se a gente tiver pouco, vai demorar mais para essas moléculas se encontrarem, então a velocidade da reação vai ser prejudicada, vai diminuir. E um outro exemplo são os catalisadores. Para quem nunca ouviu falar de catalisadores, existem substâncias como as enzimas que catalisam reações químicas. Seja na digestão, por exemplo, na boca da gente, a gente tem uma substância chamada pitialina, que é uma enzima que catalisa a reação de quebra do amido. E é aqui que começa a digestão química da gente. A digestão química. E ela acelera essa reação. Isso são catalisadores. Temperatura aumenta a agitação das moléculas, ocasiona mais choques entre essas moléculas, logo elas vão se encontrar mais, vai ter mais reações químicas. E esfriar diminui os choques. Quando você diminui essa temperatura, as moléculas elas se mexem menos. Quando elas se mexem menos, elas se encontram menos e provocam menos reação, certo? Por exemplo, quando você cozinha alguma coisa ou quando você congela. Você congela seus alimentos ou você coloca seus alimentos na geladeira para diminuir a velocidade dessas reações químicas que estão ocorrendo naturalmente e que vão provocar, por exemplo, o apodrecimento dos alimentos. Por isso que você coloca na geladeira. Aqui a gente tem um exemplozinho do efeito da temperatura nos sólidos. A gente tem uma substância sólida aqui e aqui ela está aquecida. Aumentou um pouquinho a temperatura. Se você observar, as moléculas têm um movimento maior. E aqui o movimento é um pouquinho menor. Você quase não percebe. Aqui você já percebe alguma coisa. E isso é o que vai fazer com que essas moléculas se movendo possam encontrar outras moléculas para reagir, aumentar a quantidade de reação química, aumentar a velocidade dela. Aqui nessa imagem você observa aumento da temperatura, mais energia cinética nas partículas, elas vão ter mais movimento, vão ocorrer mais colisões com mais energia, ou seja, elas vão ficar mais rápidas, vão se encontrar mais e com maior número de colisões efetivas, ou seja, colisão efetiva que ele está falando aí é a reação que vai ocorrer.
E isso provoca o aumento da reação química. Superfície de contato. Quanto maior ela for, menor será o tempo da reação química. Ou seja, aqui o exemplo que eu falei para vocês do comprimido efervescente. Se você coloca um comprimido efervescente inteiro, a água só vai ter acesso à parte externa dele primeiro e depois é que ela vai chegando no fim. Ele vai demorar bastante tempo para que você consiga desmanchar ele. Já se você fizer ele como uma poeirinha aqui, ó, tiver todo quebradinho, essa reação ela vai ocorrer mais rápido, porque a água vai entrar em contato com todas as partes do comprimido de uma vez. E isso acelera a reação química, essa superfície de contato aumentada. Concentração de reagentes. Quanto maior a quantidade de reagentes, maior você vai ter vamos dizer assim, a possibilidade dessas moléculas se encontrarem para fazer as reações químicas. Concentração de reagentes. Quanto maior a quantidade de reagentes, maior aumenta a probabilidade de colisões entre essas moléculas. E aí, qualquer dos reagentes que aumente faz a reação mais rápida. Veja só aqui esse exemplo. Ó. Menor concentração. Há pouco encontro de moléculas. Por quê? Porque tem menos reagente. Vão ter moléculas que não vão se encontrar tão rapidamente como aqui. Ó. Aqui a gente já tem uma maior concentração. E o que é que vai acontecer? Essas moléculas elas vão se encontrar mais em condições para fazer a reação. E isso acelera o processo, ok? Soprar o carvão da churrasqueira, a combustão aumenta porque nós estamos a direcionar mais ar para lá e, consequentemente, mais oxigênio. Logo, se tem mais oxigênio, a gente vai ter um comburente maior que vai fazer o quê? Vai aumentar e acelerar essa reação química. O cigarro ser consumido mais rapidamente no momento em que se dá a tragada. Observe, quando o cara puxa aquele cigarro, há um aumento aqui do oxigênio que vem para a combustão. E isso aumenta a velocidade da reação química. Maior concentração de reagente provoca mais colisões entre as espécies que são reagentes e isso aumenta a reação química, ou causa mais velocidade nessa reação química. Catalisadores são substâncias capazes de acelerar uma reação sem sofrer alteração quimicamente, ou seja, quando a gente está falando em catalisador, essa substância, apesar dela participar da reação química, ela não tem sua molécula, sua estrutura alterada. Um exemplo que a gente tem no nosso organismo são as enzimas, que atuam na saliva e no suco gástrico, que contém o ácido clorídrico, e são exemplos de enzimas que aumentam velocidade, no caso a digestão. Se a gente não tivesse essas enzimas, provavelmente a gente teria grandes dificuldades para se alimentar e manter esse corpo grande e multicelular que a gente tem. Catalisadores. Eu acho que vocês já ouviram falar no cano de escape dos motores a combustão. Existem uns catalisadores. Mas qual é a função desses catalisadores mecânicos que a gente tem nesses motores? É converter o monóxido de carbono e o óxido de azoto em dióxido de carbono e hidrogênio puro. Ou seja, diminuir a quantidade de substâncias nocivas à camada de ozônio e assim acelerar reações químicas. Aqui a gente tem um exemplo, como funcionam os catalisadores. O motor do carro ele emite essas duas substâncias aqui, o monóxido de carbono e o óxido de azoto. E o catalisador ele atua acelerando reações químicas para que saiam aqui no escape o dióxido de carbono e o hidrogênio puro, ou seja, substâncias que não vão ser prejudiciais ou vão gerar menos aquecimento global. Aqui a gente tem um exemplo das glândulas salivares que produzem a saliva que contém a pitialina ou amilase salivar. Essa enzima ela é responsável por acelerar a reação de quebra do amido. Logo, ela nos ajuda a digerir o amido, que o amido ele vai ter a glicose. Quando ele for quebrado, ele vai liberar a glicose, que vai dar energia para as nossas células funcionarem. Presença do catalisador, ele não participa diretamente da reação, ele apenas ajuda a acelerar o processo, diminui a energia de ativação, aumento da velocidade da reação química. Ou seja, como a gente lembra, sempre tem uma transferência de energia. E geralmente o catalisador ele faz o seguinte, ele diminui a energia de ativação, ele diminui a energia necessária para que aquela reação ocorra.
Assim ele facilita o processo de reação. E isso aqui são os próximos assuntos que a gente vai estudar. São as leis da química. A gente vai estudar a lei de Lavoisier, a lei de Proust, que são dois conceitos gerais que são aplicados ao estudo da química, certo? E que vão estar presentes na nossa próxima aula. No mais, façam a atividade e uma boa semana.